Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Tainara, tenho 22 anos, sou a mãe do Juan, de 6 anos. Sou casada e hoje eu vim contar um pouco da minha história, né? De tudo que eu vivi, os testemunhos. Eu me relacionei com meu esposo com 13 anos, eu comecei a namorar muito nova, deixando bem claro aqui que eu não incentivo, tá? Adolescente a se relacionar nova, a casar nova, tá? Meninas, estudem primeiro, mas essa é a minha história de vida, é o que aconteceu comigo. E conheci, né, hoje que é meu esposo, e começamos a namorar, nos apaixonamos muito rápido, a gente sempre teve um amor muito forte. E depois de apaixonada, já tinha pedido a minha mãe para namorar comigo. Eu descobri que ele estava envolvido, né, com coisas erradas, e eu continuei com ele porque eu amava muito ele e eu sempre tive esperança, né, na mudança. Eu queria lutar por aquela mudança dele. E com 13 anos eu já era uma menina responsável, trabalhadeira, sempre corria atrás, né, dos meus objetivos. E com 15 anos a gente foi morar junto, eu e o Rodrigo. Passamos por muitas coisas no nosso casamento, muitas coisas pesadas, muitas coisas, muitos problemas, né, como todo casal tem. Em 2015 nós resolvemos ter o Juan. Eu sou epilética desde os meus 11 anos de idade, faço uso de medicação desde os 11 anos. E quando a gente decidiu ter o Juan, eu não fazia acompanhamento com neuro e eu resolvi por vontade própria parar de tomar a medicação, porque eu queria, né, ter o Juan. E o Juan foi também um milagre do Senhor, já foi mais um testemunho de que Deus fez nas nossas vidas. Porque eu parei a medicação por vontade própria e eu dava crise antes de engravidar de 3 em 3 meses. Então, assim, eu corri um risco, né? Mas o Senhor, logo quando nós tivemos o Juan, quisemos ter, o Juan veio, foi concebido. O Senhor sempre falava que Ele iria cuidar daquela gravidez, que Ele não iria deixar nada ruim acontecer, que eu não iria ter crise na minha gravidez. E Deus cumpriu. Minha gravidez foi maravilhosa. Meu parto eu orei do começo ao fim para ser normal, porque quem tem epilepsia precisa ter um parto cesáreo, porque é perigoso. A criança pode vir a falecer, você pode ter uma convulsão, a criança pode perder oxigênio, você pode morrer no parto. Mas Deus, Ele sempre teve um cuidado, né, na minha vida. Ele cuidou da gravidez todinha, cuidou do parto. Fomos para casa com o Juan e quando eu cheguei em casa eu tive a crise. Mas eu tive a crise com o Juan já fora da barriga, ou seja, o Senhor cuidou do Juan, cuidou daquela gravidez toda, cumpriu o que Ele disse, né? Enquanto o Juan estava aqui, no ventre. Tive um parto puerpério, né, maravilhoso, graças a Deus. E logo depois de um tempo, nós descobrimos, né, que meu esposo estava com mandado de prisão, porque infelizmente ele era de uma vida totalmente errada. Eu nunca apoiei nessa vida errada, porém eu não tinha o posicionamento certo. Eu não buscava, eu queria que ele mudasse, mas eu não buscava primeiro mudança em mim, em Deus, para poder ele ter a vida dele mudada também. Eu não agia como uma esposa sábia. Eu não tinha essa maturidade, né? Porque antes da gente querer que alguém mude, primeiro a gente tem que mudar. Eu nunca fui envolvida com coisas erradas, eu nunca fui envolvida com droga, não usava, não bebia. Porém, né, eu vivia nesse meio. E eu tinha uma vontade muito grande de ir para o evangelho, eu aceitava Jesus, mas eu não conseguia me firmar de jeito nenhum. Todo culto eu aceitava o Senhor, não conseguia ficar firme, né? E eu estava na fase que eu estava com depressão, eu queria tirar aquela dor do meu coração, eu já não queria mais viver aquela vida que eu levava, tendo que me esconder, né? Tendo que viver uma vida longe das pessoas. E então, não conseguia me firmar em Deus. Quando foi em 2017, eu aceitei Jesus em novembro. Aí eu tava no fundo assim do poço da depressão mesmo. Eu já não queria viver mais. Eu sentia literalmente vontade de tentar até contra mim. E aceitei Jesus e comecei a caminhar. Eu lembro que
Eu fui num baile depois desse dia que eu aceitei Jesus com meu esposo e o Espírito Santo falou comigo naquele baile. Ele falou: aqui não é o seu lugar. Eu lembro que eu chorei, eu senti uma tristeza imensa naquele dia ali. É algo que eu não sei explicar. Eu sei que o Senhor falou comigo ali: aqui é o seu último dia aqui, seu lugar não é aqui. E quando foi em março de 2018, meu esposo foi detido, né? E ali foi algo que foi o Senhor, em permissão do Senhor. Se eu já havia falado que ele iria ter que fazer uma mudança na minha vida, na minha família, que ele iria mudar o cativeiro, que eram coisas que eram necessárias. E aquilo não me abalou, nunca me abalou. Eu nunca orei ao Senhor para tirar o meu esposo de lá. Somente quando ele estivesse transformado, liberto, para poder viver comigo o propósito que o Senhor tem. Porque o Senhor tem um grande propósito nas nossas vidas juntos. E eu sempre orei em cima disso. Senhor, só traga no teu tempo. Vai fazer 5 anos que ele está lá. E eu sou muito tranquila em relação a isso, porque eu sei que o Senhor está trabalhando conforme a vontade dele, o tempo dele. Tudo no tempo dele. E o meu erro foi... Eu estava na igreja, né? Ele já tinha sido detido em 2018. Eu continuei caminhando, porém eu estava em desobediência com o Senhor. Eu fiquei 2018 e 2019, 2 anos, sustentando a minha casa, meu filho, com uma maldição, né? E eu tentava largar aquela maldição, mas na minha mente era como se eu não fosse conseguir, sabe? Eu estava aprisionada aquilo ali, não conseguia largar. Então, em 2019, 2019, foi feito uma obra maligna contra a minha vida. E como eu era uma serva de Deus, estava na igreja, tinha essa legalidade, tinha essa brecha aberta, essa obra pegou contra mim. Por desobediência, porque eu desobedeci a Deus. Eu desobedeci ao Senhor. Então, comecei a passar mal do nada em 2019, no final de novembro. Era como se fosse uma suspeita de dengue, mas não era uma dengue. Comecei a passar mal, ia para médico, não descobriu o que eu tinha, fui internada. Já há 15 dias ali, só piorando a minha situação, só piorando. A minha barriga ficou igual de uma grávida. Eles descobriram que tinha muito líquido na minha barriga, mas eles não sabiam de onde vinha esse líquido. Quando eu cheguei no hospital, o Espírito Santo falou comigo porque eu estava ali, que era o motivo da desobediência. O Senhor mostrou, né, o que tinha acontecido, o que foi feito. O Senhor mostrou em sonho, o Senhor mostrou em revelação. Porém, o Senhor permitiu para poder, né, me dar aquele sacode. E o Senhor falou comigo que eu tinha que abrir mão. E eu fiz uma nova aliança com o Senhor naquele dia, quando Ele falou comigo. E eu falei com o Senhor que eu nunca mais iria pôr as minhas mãos sobre aquela maldição. Que eu iria abrir mão de tudo, que eu ia largar tudo. E eu chamei, né, minha família e falei com eles. Falei com meu pai: pai, tudo que você precisar trazer para mim pro hospital, traga com o seu dinheiro. No hospital mesmo eu tinha uma quantidade de dinheiro, eu joguei no lixo. Eu falei com o Senhor que quando eu saísse eu iria queimar e não iria mais pegar. Mas o Senhor falou comigo que Ele iria me permitir passar mais dias ali no hospital. Ele iria me dar vitória, mas Ele iria permitir eu passar, eu ser espremida mesmo igual azeitona. E aí, passou 15 dias, já tinha passado 15 dias eu ali, nada de descobrir. Eu muito inchada, barriga de 9 meses de grávida, só que eu não estava grávida, era líquidos, que ele não sabia de onde estava vindo, os exames estando tudo ok. E essa água da barriga, ela subiu pro pulmão. Eu comecei a deitar e a sentir falta de ar e tossir. E eles fizeram uma tomografia e descobriram que eu estava com derrame pleural. Porém, eles não me avisaram. Negligência da parte do hospital. Me mandou para casa assim. Eu fiquei 2 dias em casa, piorando, sem conseguir respirar. E no segundo dia eu já comecei a vomitar muito pus. Fui acionada na ambulância, já fui direto para UTI. Chegou lá, já foi tirando as minhas vestes ali. Eu já fui pensando assim, pior, né? Todas as pessoas que estavam ao meu redor internadas, eles estavam entubados, estavam em fase assim de complicadas mesmo. O meu quadro era gravíssimo, o coração estava sob ataque cardíaco. Eu não conseguia respirar, eu usava oxigênio e a minha saturação a todo momento ela estava caindo, minha cama não podia deitar. Eu fiquei 2 semanas com a cama assim, sentada,
e eu tinha que segurar a máscara de oxigênio porque ela era folgada. Se caísse, eu morria, não respirava. Quando os enfermeiros iriam fazer a higiene em mim, eles tinham que deitar a cama, era um risco grande que eu corria de vir a falecer porque a minha saturação caía, mesmo com a máscara. Eu não podia deitar minha cama. Tinha umas enfermeiras que elas vinham até mim e falavam assim: hoje você não vai correr do tubo, você vai ser entubada. E aquilo ali piorava mais ainda a minha situação, eu entrava mais em desespero. E como eu estava em desobediência com Deus, eu tinha muito medo. Eu sentia a dor da morte, eu sentia a agonia da morte, eu sentia a aflição a todo tempo. Eu não sentia em paz naquela situação que eu estava. Eu sentia o Senhor comigo, porém eu sentia uma força maligna muito grande tentando me levar. E teve um dia que eu olhei para a tela do batimento do coração e meu coração estava a 300. Só eu e Deus vimos aquilo. Meu coração a 300. O meu coração só ficava assim, 190, 220, só acelerado. E a minha saturação só baixa, meus aparelhos eram só apitando. O Senhor ele não me permitiu ser entubada porque Ele queria que eu passasse aquele processo todinho ele acordada. Ele queria que eu passasse mesmo, sabe? E no dia 24 de dezembro de 2019, os médicos chamaram a minha mãe. Eu estranhei que eles não chamaram na minha frente. Chamaram na sala e falaram: olha, não tem mais jeito para sua filha. Tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Ela está com a sepse. Agora é chamar a família, não tem mais jeito. A minha mãe virou para ele e disse: para Deus tem jeito sim. Nesse mesmo dia, o pastor, que é meu pastor Aguinaldo, minha pastora Ana, né? Eu era de outra congregação. Mas mesmo eles não sendo meus pastores ainda, eles iam lá orar muito pela minha vida, sabe? Tinham muito amor e carinho por mim. E eles foram lá orar por mim. No dia que eles foram orar por mim, eu lembro que ele falou da seguinte forma comigo: minha filha, Deus vai usar um médico e vai usar uma medicação para te tirar dessa situação. Eu acho que foi no outro dia que saiu a vaga para UTI intensiva, que é uma UTI mais especializada. E lá Deus usou o Dr. Marcos, nunca vou esquecer, e usou a medicação. Eu lembro que quando eu cheguei lá em cima, eu ouvi ele conversando com outro médico e falando que o antibiótico que eu ia tomar para secar o pus, né, do pulmão era muito forte e poderia parar o meu rim. E eu ouvi ele falando: se parar o rim, ela faz hemodiálise pro resto da vida. Eu ouvi essa conversa, né? E comecei o tratamento. Antes de começar, a fisioterapeuta veio até mim, né? Falou que ia começar o tratamento da máscara verniz. Máscara verniz é uma máscara que aperta muito e eu tinha que fazer aquele tratamento 3 vezes ao dia. E eu falei com ela: me deixa eu dormir, me entuba, porque eu tava muito cansada, já não tava mais aguentando. Só que ela me falou dos riscos do tubo, né? E ela falou: vamos tentar esse tratamento? Não vamos fazer isso agora não? E aí eu comecei a fazer esse tratamento. Era 3 vezes ao dia esse tratamento, era muito ruim, mas eu tava ali lutando pela vida, né? Com 3 dias já fazendo tratamento, eu consegui tirar a máscara e ir para aquele aparelhinho do oxigênio mais simples, né? Comecei a conseguir deitar a cama, comer melhor, e aí eu fui melhorando. A minha barriga já tinha desinchado, não tinha mais líquido. Meu pastor Aguinaldo, ele tinha ungido uma toalhinha no monte e eu usava todos os dias sobre a minha barriga. E a minha barriga já não tinha mais nada, o problema era só o pulmão mesmo, né? E aí no 4º dia, o fisioterapeuta, ele conversando comigo, tinha terminado o tratamento, né, a máscara, ele tirou o oxigênio. Aí eu fiquei assim desesperada, né, porque era um vício o oxigênio. Não conseguia respirar. Ele falou: não, você tá conversando comigo já há 3 minutos sem oxigênio, você não precisa mais disso. Assim, louvado seja o nome do Senhor, né? Graças a Deus. Já tava melhor, já tava bem. E aí desci pra enfermaria só pra terminar os 5 dias de antibiótico. Saí de lá do hospital no dia 6 de janeiro, saí curada, sem sequelas nenhuma, pra honra e glória do Senhor. O que eu deixo com esse testemunho? Esse processo foi necessário eu ter passado na minha vida, senão eu não tinha aprendido. Eu agradeço a Deus por ter passado, por Ele ter permitido eu passar. Doeu. Esse foi pior do que o que eu passei agora, tá, gente? Porque eu sentia, como eu estava em legalidade, era algo espiritual, eu sentia um peso, algo assim, muito ruim, né? Eu sentia oprimida a todo tempo. Então lá foi muito pior do que eu passei agora. Eu não tinha paz.
E assim como a passagem do filho pródigo, né? Que ele errou, mas ele teve uma chance de voltar para casa. Foi assim comigo, né? O Senhor, ele me deu uma outra chance. Ele me deu uma outra chance. E eu saí do hospital, vendi a minha televisão e resolvi começar a minha vida. Comprei um carrinho de açaí para poder começar a trabalhar. Eu saí da casa que eles pagavam no aluguel. Fui para uma casa que estava em construção, né? Que era do meu pai. Que não tinha energia, não tinha água. Tipo assim, fui morar do zero mesmo. Fui começar a minha vida do zero, abri mão de tudo. Não queria mais saber daquilo. E aí fui vendendo meu açaí. Depois veio o auxílio emergencial, que me ajudou muito também, graças a Deus. O Senhor foi prosperando na minha vida. Ele cuidou todos os dias, nunca deixou faltar nada. E logo depois o Bruno e a Carol, né? Que eu trabalho com eles, com produtos, me ofereceram a oportunidade de trabalhar com produtos para eles. Que foi, assim, uma porta que Deus abriu na minha vida. E aí eu foquei nos produtos, comecei a vender roupas também. Aí vender roupas, vender joias. Fazia torta, empada, de tudo que vocês imaginam para poder me virar mesmo, para poder correr atrás. E aí foi uma decisão de não pegar mais, nunca mais na minha vida. Eu cheguei a passar momentos, né, depois de aperto financeiro mesmo, Deus me provando, mas eu posso passar o que for, eu nunca mais volto para onde eu saí. Eu sei de onde o Senhor me tirou, sabe? Naquela época eu estava cega, eu estava com vendas nos meus olhos, e só de pensar e lembrar o que eu vivi, isso dói aqui no meu peito, sabe? Então aquilo ali pra mim é algo assim que mexe muito comigo. Não penso, nunca mais pensei, nunca mais quero. Eu sempre falei com Deus, eu posso passar o que for, pra lá eu não volto. E aí agora eu vou contar pra vocês o testemunho de agora, de 2022, né? Olá, gente, vocês vão estranhar que nas primeiras partes do vídeo do testemunho é um outro dia, porque o que aconteceu? Nós gravamos o testemunho e na hora de editar sumiu várias partes dos vídeos, né? Porque o nosso celular estava com a memória cheia e a gente não viu que não tinha salvado. E agora eu vou dar continuidade à parte que não foi salva. No dia 8, eu comecei a apresentar os sintomas da alergia. Essa parte, agora eu vou contar o testemunho da Steve Johnson, né? Eu fui num neurologista novo, né? Pelo SUS mesmo. E a gente resolveu trocar medicação porque o remédio que eu tomava antes causava esquecimento. E ele falou, vou te passar esse remédio aqui que é pra mulher nova, é muito bom, tal. Passou o remédio. Com 17 dias eu comecei a apresentar os primeiros sintomas. Logo quando eu comprei o remédio, eu sempre tive essa mania de postar muito, né, as coisas. Eu postei as caixinhas do remédio e uma vizinha minha que tomava falou, nega, eu tenho esse remédio aqui porque eu tive uma alergia a ele. Mas ela teve uma alergia? Alergia normal, coisa normal. Aí eu falei, qual as miligramas? E o dela era alto, né? Eu falei, não vou pegar com você porque eu tô tomando 25 só. Aí tudo bem. No dia 8 eu comecei a arder muito a minha boca e o olho esquerdo começou a irritar. Aí eu já mandei mensagem pra ela, perguntei como começou a sua alergia. E foi exatamente do jeito dela, começou pela boca, né? Igual começou comigo. Só que dela foi uma alergia mesmo, ela não desenvolveu assim o síndrome do Steve Johnson. E eu já tinha certeza que estava acontecendo comigo, era alergia à medicação. E no dia 9 eu já acordei pior, o rosto inchado, o olho inchado. A boca já estava começando a dar bolhas, muitas bolhas mesmo por fora. À tarde começou a dar bolhas por dentro. E eu comecei a sentir que estava dando bolhas na garganta e fiquei com medo de fechar. Fui pra UPA, chegou lá, eu tive atendimento. Me passaram antialérgico e mandou pra casa. No outro dia, eu fui no dia 9, no dia 10. Isso, dia 9, no dia 10, no dia 11. Dia 11 foi o dia que eu fiquei internada. No dia 9, eu fui sábado à noite pra UPA. E chegando lá, o médico disse que eu estava com fungos na boca e alergia. Não era nada daquilo. Me mandou pra casa. No domingo, eu acordei já sem falar, babando muito. E a primeira reação que eu tive foi de mandar uma foto pra minha pastora e pedir ajuda. Aí ela mandou, né, o pessoal da igreja lá, a outra pastora, foram me buscar, me levaram pro hospital. Chegando lá, a médica que estava no plantão foi super negligente comigo, porque ela poderia ter dado atenção ao meu caso alérgico. Não, ela olhou pra mim, não me examinou, não me tocou, gente.
minha pastora estava na sala comigo, ela falou assim comigo, ela pesquisou no computador e disse: você está com monkeypox, que é a varíola do macaco. Você vai pra casa, ficar 21 dias na sua casa sem ter contato com ninguém. Eu falei pra ela: eu não vou embora, vocês vão me internar. Eu não tava nem em condição de falar, tava falando devagarzinho. Eu falei: não vou, eu moro sozinha, não tenho condição de ficar dessa forma em casa. Aí ela: eu vou fazer exames em você e a gente vê a questão da internação. Fez exame, me chamou: ó, seus exames não deram nada, eu só vou te internar por conta da sua boca. Me jogaram no isolamento. E desse isolamento eu fiquei no domingo, dia 11, 12, 13, até o dia 14. Eu acordava, primeiro assim, quando eu cheguei ali naquele isolamento, né? Tinha um quarto, tinha um espelho, e foi muito rápido, as bolhas foram ficando pretas muito rápido, meu rosto foi ficando preto muito rápido. Eu olhei pro espelho assim, gente, eu falei assim, o único momento que eu falei: Senhor, se você quiser pode me levar, porque eu não quero, eu não queria passar, né, mais por leito, assim, mas assim, não murmurei contra Deus, mas o primeiro momento que eu falei assim: Senhor, me leva. E antes disso tudo acontecer, há uns 8 meses atrás mais ou menos, o Senhor tinha falado que eu iria passar por tempestades, mas que era para eu continuar confiando nele e que ele iria me dar vitória, né, que era necessário passar por certas coisas. O Senhor falou várias coisas comigo. E também o Senhor estava falando comigo já o que iria acontecer e eu não estava entendendo. Eu vindo das minhas entregas, várias vezes acontecer isso. Vinha na minha mente assim, como se eu fosse ficar doente, sabe? Como se fosse o Espírito Santo falando comigo, só que eu não estava entendendo. E eu lembro que eu falava assim: Senhor, eu prefiro tudo, mas eu não quero voltar pro leito. Eu prefiro que o Senhor me leve. Eu sempre falava isso com Deus. Mas o plano de Deus é diferente do nosso, né? Ele sabe onde a gente suporta. E aí, o Senhor tinha falado, né, que eu ia passar por momentos de tempestades, mas que era para eu continuar confiando nele. E no hospital, lá na UPA, eu acordava com o olho todo grudado, doía muito, gente, era horrível. A boca, eu vomitava muito sangue, muito pus. E eu ficava sozinha ali, os médicos não queriam entrar para me ver, não me examinavam. As enfermeiras de vez em quando entravam para poder medir, né, a minha pressão, essas coisas. Eu tomava soro somente ali, eu não conseguia comer, não tinha como, estava tudo pocado, ferido por dentro. Meus pés estavam tomados de bolha. Gente, eu tinha que ir no banheiro pela misericórdia, porque eu acordava com o olho fechado e eu tinha que abrir o olho. Então eu tinha que ir até o banheiro para abrir o olho, eu pisava devagarzinho e as bolhas iam grudando na havaiana, assim, era uma sensação horrível, doía muito. E a igreja toda clamando, várias pessoas, várias igrejas de todos os lugares do mundo orando pela minha vida ali naquele momento. Tava muito difícil para conseguir a transferência, era uma batalha muito difícil para conseguir. O Estado queria me manter no isolamento, eles queriam me manter ali, eles não queriam, eles queriam me tratar como varíola, eles queriam me manter ali, não queriam me fornecer a transferência, minha família correndo atrás. Eu já tinha ido na defensoria e não conseguiu transferência. E outra coisa, o Senhor, Ele colocou uma paz tão grande no meu coração, gente. Em meio àquela situação que eu tava, com dor, passando por tudo aquilo, com a aparência toda... Assim, eu tava igual um monstro mesmo, né? Com a aparência daquela forma, gente, eu não me sentia mal em momento algum. E teve até uma amiga minha que falou: Tainara, acorda, olha como é que você tá, tal, faz alguma coisa, orar. E eu já tava, né, orando. Só que eu tava tranquila em Deus, porque Ele colocou uma paz no meu coração, sabe? Eu creio que através das orações também, eu tava sentindo que Ele tava ali comigo, que era algo assim que eu tava passando com Ele do meu lado. Eu tava tranquila, gente, eu tava muito tranquila. E tive a minha família, minha amiga, né, teve a ideia de fazer um vídeo para poder a gente tentar a transferência. Fizemos esse vídeo, graças a Deus, todos vocês que ajudaram da rede social foram lá, marcou um por um. Agradeço de coração, que Deus multiplique na vida de cada um de vocês. Conseguimos a transferência através do deputado Pablo Muribeco. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dele, foi uma bênção. Foi rápido, muito rápido. Os amigos dele próprio, da enfermeira da ambulância, vieram me buscar. Quando eles me viram, eles já falaram: isso não é varíola do macaco, isso é Steven Johnson.
Chegando na UCAM, o hospital que Deus usou, aqueles médicos lá, agradeço a equipe médica, agradeço os enfermeiros que cuidaram de mim ali. Eu tive um atendimento excelente, gente. Foi coisa de Deus também, preparado pelo Senhor. Eu chegando ali, na hora que eu cheguei, a equipe médica já olhou pra mim e disse: você está com Steven Johnson, não é, Vanilla? Então, assim, já senti um alívio, né, por saber, porque eu tinha certeza que era alergia. Eu sabia que era alergia, né, mas pela negligência. Outra coisa, Steven Johnson é uma doença seríssima, que eu, como estava sem tratamento há muitos dias na UPA, se não fosse o Senhor cuidando de mim, poderia ter tido falência nos órgãos, porque essa doença causa falência nos órgãos, cegueira, né? E o Senhor, Ele cuidou, gente, de mim. Ele cuidou demais, Ele cuidou demais. E no outro dia eu fui pra UTI porque tava muito inchado, né? Eles ficaram com medo de fechar. Fiquei 3 dias na UTI, tomei minha Santa Ceia na UTI, meus pastores foram levar pra mim. Gente, eu tava feliz. Independente do que eu tava passando, era algo assim que nem eu sei explicar o que eu tava sentindo. Eu sentia uma paz tremenda. Eu sentia algo que eu sinto até hoje, essa paz, sabe? Mas eu não consigo olhar pro meu problema e me sentir mal e me sentir triste. Eu só queria falar que Jesus era maravilhoso. Eu só queria continuar tendo a minha fé nele. E isso aumentou mais ainda, eu já tinha muita fé em Deus. Aumentou mais ainda a minha fé nele. E a todo momento o Senhor estava ali comigo, cuidando de mim em todos os detalhes. E eu desci depois pra enfermaria, né? E foi machucada, gente, da cabeça aos pés, tá? O dia que eu desci, eu tava doida pra lavar meu cabelo cheio de ferida, todo doendo. Eu fui lavar meu cabelo. Lavei na maior felicidade, tomei um banho de chuveiro na maior felicidade. E aí começou essas partes aqui, né, que saí, ficou igual queimadura. Eram as partes que era arriscada pegar infecção. Eu perguntei à médica se eu ia sair do hospital em 2022 ainda. Ela disse que não, que era impossível, porque era perigoso pegar infecção e tal. E eu falei com o Senhor que eu queria passar a minha virada na igreja, gente. Eu cheguei a postar pedindo oração. Falei, gente, quando vocês forem orar, orem pra mim, em cima disso, pro Senhor fazer um milagre e eu passar a minha virada de ano na igreja. E Deus foi fiel, gente. Antes do Natal, cada dia que foi passando, a minha cicatrização foi muito rápida. Foi o Espírito Santo, foi Deus curando, gente, foi Deus cuidando. E os médicos entravam, nossa, você tá cicatrizando rápido, tá melhorando muito rápido. E realmente foi algo assim sobrenatural, foi coisa de Deus. Deus usou a medicina, sim, usou medicamento, sim, mas foi sobrenatural, né? Foi sobrenatural demais o que Deus fez, foi lindo demais, gente. E aí, antes do Natal, ela queria me dispensar, me dar alta. Eu falei, não, doutora, porque a minha boca ainda estava muito feia. Outra coisa, minha boca, eu pensei que ela ia necrosar. Eu pensei que essa parte da minha boca ia cair, porque ela ficou completamente preta. E aí eu achei que a minha boca ia cair, gente. A minha boca, ela fedia a carniça, porque tava tudo machucado. Eu acordava toda vomitada de sangue, assim. Eu achei que minha boca ia cair, mas Deus, Ele restituiu. Olha, Deus restituiu, tá? Fizemos tratamento a laser também, depois eu saí do hospital, usei a pomada. E no dia 26 eu tive alta hospitalar, né? Dia 26 de dezembro. Não tive infecção na minha pele, não tive infecção no sangue, não tive falência dos órgãos, não tive assim, nada que é normal da Steven Johnson de agravar. A única coisa que eu tive foi na visão, né? Mas eu não perdi minha visão. É um milagre grande também. É uma vitória grande, porque quando eu saí do hospital eu tava chegando muito embaçado. Eu usava óculos escuros pela sensibilidade. Já saiu a sensibilidade dos olhos. Já enxergo já com meu óculos normal, né? Graças a Deus. A única coisa que ainda tá, né? É a secura dos olhos. Eu não consigo chorar, eu não tenho lágrimas ainda. Eu uso colírios hoje, uso gel lubrificante nos olhos, né? Faço tratamento. Estou fazendo tratamento na pele. A pele, né? É a parte que mais não posso tomar sol durante um bom tempo. Isso, estou fazendo tratamento no hospital, a dermatologia. Estou curada, pra honra e glória do Senhor, tá? Só que nunca mais eu posso ver essa medicação na minha vida. Deus me livre, gente. E estou curada, pra honra e glória do Senhor. Tô fazendo o desmame, né, das prednisonas, que foi o antialérgico que foi o tratamento. Já começamos o desmame. Por isso que eu tô inchadinha assim, indo fazer remédio, tá? Isso aqui são apenas cicatrizes.
vai sair, né? Estamos cuidando para sair. São cicatrizes do milagre, né? Do que Deus fez na minha vida. Gente, Deus fez um milagre surpreendente. E Deus falou comigo em Jó. Ele falou muito comigo em Jó quando eu estava naquele hospital. Era como se ele estivesse me fazendo passar uma prova para poder ver onde minha fé estava nele, sabe? A minha confiança. E o Senhor revelou essa palavra pro meu esposo. Em Jó, eu vou ler para vocês. Foi essa palavra que Deus usou ele para poder mandar para mim. 5,18. Porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e suas mãos curam. Então, essa foi a palavra que o Senhor ele revelou ao meu esposo. E depois o Senhor confirmou através de um pastor a mesma palavra. Assim, o Senhor falava muito comigo em Jó. Acredito que esse processo que o Senhor me permitiu passar foi para eu poder ter mais ainda confiança nele. Eu nunca imaginei a proporção que esses testemunhos, que esses vídeos iriam chegar a milhões de pessoas. Muitas pessoas me procuraram no privado dizendo que tinham perdido a fé em Deus e voltaram a ter a fé em Deus através do milagre, né, do testemunho. Muitas pessoas aceitaram a Jesus através, né, do testemunho. Muitas pessoas aceitaram a Jesus através do testemunho. Então eu creio assim que não foi por acaso, não foi um propósito do Senhor. Ele usou, porque o Senhor ele trabalha da maneira dele, né, da maneira diferente da nossa. É contramão do pensamento humano. Então, assim, Deus ele não é ruim por permitir situações assim não, gente. Enquanto nós estivermos nessa terra, é bíblico, vamos passar aflição sim, vamos passar luta sim, mas a vitória com Jesus é garantida, não esqueçam disso. Então a gente vai passar, até Jesus passou por prova, gente, até Jesus, quem somos nós para não passarmos, sabe? Então esse testemunho, essa experiência que o Senhor me permitiu passar agora, foi algo para me amadurecer mais, o meu crescimento espiritual, porque Ele quer me usar nessa área, né? O Senhor já havia falado que queria me usar nessa área. E chegou o tempo, né? De começar a buscar isso daí. Eu nunca imaginei que eu fosse passar de novo isso. Mas agora foi diferente, gente. Eu senti uma paz tremenda. Eu sinto uma paz tremenda. E eu quero agradecer aqui, aproveitar esse vídeo para agradecer a cada um que me ajudou, gente. Cada um que compartilhou, cada um que me abençoou a minha vida através lá da vaquinha. Gente, vocês estão fazendo parte desse processo, tá? Da minha recuperação. Que Deus multiplique na vida de cada um de vocês. Agora eu tô no processo de recuperação de tudo. Tá caindo unha, é normal da Steven Johnson. Cai cílios, o cabelo já parou de cair, graças a Deus, mas teve o processo dele cair também. Agora é restituição de tudo novo de Deus, né? Tudo novo. E que você venha ter fé no Senhor, sempre, independente das lutas, das dificuldades. Nunca deixe de crer no Senhor, porque Ele é maravilhoso, gente. E Ele é o mesmo Deus que operava no passado, que curou o paralítico, que curou o cego, continua sendo o mesmo Deus. O que mudou, Tainara? A nossa fé. Nossa fé diminuiu. Mas quando nós agimos com fé, entregamos o controle na mão dele, Ele age, sabe? Ele age. Tem uma passagem que eu amo ela, eu sempre falo dela. Quando os discípulos estavam no barco com Jesus, os discípulos estavam vendo milagres todos os dias com Jesus. Mas quando veio a tempestade, Jesus estava adormecendo, eles se desesperaram. E é assim conosco. Jesus está no nosso barco e vem a tempestade, em vez da gente ficar tranquilo, a gente fica desesperado. Então não vamos se desesperar não. Entrega na mão dele o controle, deixa ele guiar o barquinho, tá bom? E ele tá cuidando de tudo, tá? Esse é o testemunho. Eu espero que edifique muitas vidas. Eu creio que tudo tem um propósito e nada foge do controle do Senhor. Fica na paz, meus amados, tá? Continue crendo e tenha muita fé em Deus. A fé é tudo.